Vamos lá, pessoal, retomando aqui, nós vamos tratar agora aqui na parte da classificação de meios de transmissão, dos meios de transmissão não guiados, tá bom? A chamada tecnologia sem fio. Nessa tecnologia nós temos algumas classificações, assim como nós tínhamos na tecnologia cabeada, na tecnologia guiada, tá bom? E nós temos que entender como é que funciona mais ou menos cada uma delas. Vamos lá. Começando aqui, na infravermelho, certo? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Na infravermelho, nós temos uma classificação de uma tecnologia de transmissão de dados sem fio que praticamente a gente cita só por questão de memória mesmo. Isso por quê? Porque hoje em dia, essa tecnologia de transmissão de dados sem fio infravermelho, ela praticamente não é mais usada na transmissão de dados em equipamentos como celulares, telefones ou qualquer outros celulares, computadores, notebooks ou qualquer outros meios de conexões. Essa tecnologia de transmissão de dados sem fio, ele era muito usado para transmissão de dados de curta distância, só que com uma ineficiência muito grande. A qualidade da transmissão de dados era muito grande, era muito baixa, desculpa. E constantemente a pessoa que estava transmitindo os dados perdia essa conexão, ok? Hoje em dia você vai achar essa tecnologia aqui em alguns equipamentos domésticos, mas em equipamentos de uso para a transmissão de dados em rede, como já falei, computadores, celulares, notebooks e outros do tipo, certo? É muito limitado. Você ainda acha, tipo, sei lá, um mouse infravermelho, certo? Uma transmissão de dados em infravermelho ou alguma coisa do tipo. Mas hoje até esses equipamentos periféricos trabalham muito mais com tecnologia Bluetooth do que mesmo com infravermelho, tá certo? Mas para a transmissão de dados, praticamente hoje não é mais usado nesses equipamentos aos quais nós nos referimos aqui e nós estamos estudando. Mas a gente cita porque ele já foi trabalhado e ainda pode ser cobrado na sua prova, como a CESP cobrou antigamente. Quais dessas tecnologias aqui são tecnologias de transmissão de dados infravermelho? Aliás, transmissão de dados sem fio. Estava lá o infravermelho no meio, né? Então a gente tem que saber disso. Por mais que nós não utilizemos isso mais no nosso dia a dia, mas nós sabemos que ela era utilizada. Vamos lá. Para a transmissão de dados em curta distância, a tecnologia mais utilizada hoje, certo? Na parte de sem fio é o Bluetooth, certo? É uma tecnologia altamente presente nos celulares, certo? Esses celulares mais novos, mais modernos, e em computadores e dispositivos móveis, ok? Para transmissão de dados sem fio a curta distância, a mais utilizada hoje é o Bluetooth, tá bom? Levando em conta que algumas empresas até colocam que os seus equipamentos Bluetooth podem transmitir dados a 20, 30 metros de distância. Às vezes não corresponde com a realidade, no entanto, está lá, certo? Então, quando se trata de transmissão de dados a curta distância, o mais utilizado hoje é o Bluetooth. Quando passamos para a transmissão de dados a uma distância um pouco mais moderada, de média para longa, tá certo? Nós vamos ter aqui a transmissão de dados através da tecnologia de sinais de rádio, tá certo? Muito utilizados em LANs, certo? E até mesmo, em alguns casos, nas MANs, certo? Nas redes metropolitanas. Nós vamos encontrar sinais, torres, equipamentos de rádio com muita frequência nessas duas categorias de extensão geográfica de rede, nas redes locais e nas redes metropolitanas, ok? Então isso aqui é muito comum e foi o que permitiu tirar das LANs aquela característica de ser um tipo de rede que só se estendia por até 100 metros, porque antigamente, e isso voltando não tantos anos assim, 10, 15 anos no máximo, você tinha que uma característica da LAN, certo? A Local Area Network, era que ela só poderia se estender por no máximo 100 metros. Isso por quê? Porque a LAN usava como principal meio de transmissão o cabo patraçado, que, como já falei no vídeo anterior, também só se estende de modo adequado na transmissão de dados por 100 metros. E essa era, consequentemente, uma característica transmitida para a LAN. Quando começou a ser usada tecnologias de transmissão de dados sem fio, do tipo rádio, essa característica da LAN mudou completamente, porque começou a ser utilizado equipamentos de rádio em LANs, e esses equipamentos permitiam uma transmissão de dados por extensões muito maiores,
certo? Nós temos aí algumas lãs que chegam a quilômetros de distância, não apenas a 100, 200, 500 ou até mesmo 1000 metros. Elas chegam a quilômetros e mais quilômetros de distância. Você pega aí em algumas zonas rurais relativamente próximas aos centros urbanos, você vai ter a transmissão de dados acontecendo na conexão de rede, principalmente entre equipamentos de rádio, tá bom? Isso nos leva agora, a gente pegando esse exemplo aí de locais mais afastados de centros urbanos, a transmissão de dados via satélite, certo? Que é a mais utilizada hoje quando se trata, certo? Quando se trata de tecnologia de transmissão de dados a longa distância, tecnologia para a transmissão de dados a longa distância, certo? E isso na parte sem fio. Lembrando que na parte cabeada, a longa distância, o cabo mais utilizado para transmitir dados é o cabo de fibra ótica. A longa distância, a tecnologia mais utilizada para transmitir dados na parte sem fio é o satélite, tá bom? É a tecnologia de satélite, que é muito utilizado também na transmissão de dados intercontinentais, certo? No caso aqui do Brasil, interestaduais, de uma região para outra. Uma das mais utilizadas, se não for a mais utilizada, certo? É a transmissão via satélite, até pelo seu custo, que é relativamente mais em conta. Na grande maioria das vezes, você tem que ter o equipamento e alugar um espaço na transmissão de dados. Até porque o custo em si da manutenção do satélite é altíssimo. Então, não é qualquer governo que tem condições de bancar um satélite, mas a maioria dos governos preferem alugar o seu espaço em um satélite de algum outro governo para poder ter essa transmissão. O que acaba sendo, entre aspas, um pouco mais barato, porque você não vai gastar com infraestrutura, ou seja, a criação e o envio do satélite, e vai gastar apenas com o aluguel do espaço, certo? O aluguel do uso daquele equipamento, certo? Então, assim, relativamente é mais em conta. Acaba sendo um pouco mais em conta do que outras tecnologias, como a instalação de cabos transoceânicos ou algo do tipo. O que também não significa que vá garantir uma melhor qualidade na transmissão dos dados daquela empresa ou daquele governo, tá bom? Certo? Então, pessoal, essa aqui é a parte da classificação de meios de transmissão, tá bom? Vimos aí o cabeado e não cabeado e vamos avançar para a próxima classificação das redes de computadores. Vamos lá.